está conosco é a jurista Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment. Doutora, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia. Eu que agradeço a honra de poder conversar com vocês, da Jovem Pan, com os ouvintes. Doutora, pelo seu entendimento, a senhora é uma jurista, uma professora de Direito da Universidade de São Paulo. Esse desmembramento poderia ter sido feito ou não? Olha, eu entendo que poderia. Tá? Eu acho que a forma pela qual foi feita, ela foi um pouco intrigante, porque aparentemente a decisão já veio pronta, mas eu não entendo que o simples desmembramento traga um problema, porque o que a Constituição determina é que necessariamente as duas penas sejam analisadas pelo Senado, que é o juízo natural da causa. Muita gente lá ficou muito chateada, eu saí de lá com senadores revoltados, teve gente que chorou, vendo essa situação uma derrota. O meu compromisso com o país foi tirar do poder uma presidente que praticou crime de responsabilidade e que estava com um partido que estava disposto a fazer tudo para se perpetuar. Por isso eu entendo que a vitória foi assim, não só histórica como enorme, né? Já ontem mesmo, os senadores disseram que iriam recorrer, senadores de vários partidos, tá? Não teve gente do PSDB, do DEM, do PR, o pessoal estava muito revoltado. O meu conselho já naquele momento, e eu reitero, é de que não recorram. Quem recorrer dessa decisão vai estar ajudando o PT. Por quê? Por que, doutora Janaína, estará ajudando o PT se a pena pelo parágrafo único do artigo 52 é uma pena única, ou seja, está muito claro que, como diz literalmente o texto constitucional, e esse foi o espírito do Constituinte, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Qual era o espírito do Constituinte? Quem perde o cargo não pode voltar a exercer função pública porque pode colocar em risco o interesse público. Esse era o espírito do Constituinte. Se alguém perde o cargo e pode voltar a exercer um outro cargo público, é um verdadeiro absurdo. O espírito do Constituinte era defender os interesses do cidadão. Por isso que é uma pena única, não é com a inabilitação, não é inabilitado, mas é com inabilitação. Quer dizer, uma coisa é a decisão, e nós concordamos, histórica, importante, e que a senhora teve uma participação importantíssima, né, fundamental. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é o golpe patrocinado pelo presidente do Senado, pelo presidente do STF, um golpe criminoso, rasgando a Constituição, porque não é uma vingança, é justiça e é manter o espírito da Constituição. Ninguém pode perder um cargo por algo tão grave, como é o caso do impeachment, e voltar a exercer qualquer cargo público. Por isso que o Constituinte vincula a perda do cargo com a inabilitação por 8 anos. Pela Lei 1079 eram 5. O Constituinte foi mais severo, colocou 8. Então, portanto, me parece muito claro pelo texto, é diferente de um julgamento, por exemplo, em que você vai apresentando vários quesitos, tal. No caso aqui, a pena é única, ela não existe pena primária e uma pena secundária. Desculpe, doutora Janaína Pascoal. É assim que a senhora interpreta o artigo? Vamos retomar essa discussão. Veja bem, durante todo o processo, segui as lições do ministro Paulo Brossat, que eu acho que é a melhor obra sobre o assunto. Sim. O ministro Paulo Brossat defendia que essa inabilitação seria uma pena acessória da perda do mandato. Né? Uma vez determinada a perda, automaticamente se estabeleceria essa inabilitação. Porém, se os senhores repararem, o Brossat não foi seguido nesse processo. Porque pelo Brossat também todas as nossas outras acusações teriam sido levadas em consideração. Então esse processo, ele teve uma linha muito garantista. Tudo que era favorável à acusada prevaleceu. No número de testemunhas, no prazo, nas diversas fases, né? Eu entendo que ao desdobrar o quesito, eles continuaram numa linha eminentemente garantista, favorável à defesa, de forma que a defesa não tem nenhum argumento para tentar combater essa decisão. Quando houve o caso do ex-presidente Collor, muito embora houvesse lá um argumento central de que a renúncia não poderia conferir ao acusado
um direito de se subtrair a pena da inabilitação, a leitura da decisão do Senado e também do acórdão do Supremo que tratou da matéria deixa claro que eles não tomaram essas duas penas como principal e acessório, mas sim como duas penas principais e autônomas. Isso não confere integralmente com a letra da Constituição, isso não confere com as missões de Brossard, mas existe um precedente. Então, esquecendo que já veio tudo aquilo armado, e eu acho que isso ficou bastante claro, eu não consigo enxergar, como essas pessoas todas que estão tão indignadas têm enxergado, uma contradição tão grande com o que aconteceu no caso Collor. Porque se realmente fosse assim, né, uma pena necessariamente implica outra, quando Collor renunciou, o processo teria que ser extinto. E não foi. Quando o processo seguiu, indicou que as penas seriam autônomas. Mas, doutora Janaína, desculpe só interrompê-la. Naquela sessão, foi no dia 29 de dezembro de 1992 e tal. Quando ele renunciou pela manhã daquele dia e foi suspensa a sessão e dado posse ao presidente Itamar Franco, foi retomada a sessão e o argumento colocado foi isso que a senhora está expondo tal. Aí, eu me lembro muito bem do senador Josafá Marinho, jurista baiano, já falecido, senador pelo PFL, pelo então PFL, ele levantou, e me parece com muita propriedade, que já teve a renúncia. Como você vai penalizar alguém que não exerce mais aquele cargo? A posição do Brossard. Isso. Não poderia ter. Mesmo assim, o Senado considerou, a maioria lá do Senado, e não foi o presidente Sidney Sanches, que poderia até ter tido... Ele submeteu ao plenário. Sim, diferente do caso agora... Não, eu entendo que seria mais adequado o presidente Lewandowski ter submetido ao plenário o desdobramento do quesito. Tá? Houve lá uma interpretação de que não seria necessário. Eu entendo que seria o mais adequado. No entanto, esta não submissão ao plenário não me parece que invalide o processo ou a própria decisão, porque no fim o plenário votou. E se tivesse ficado tão indignado com isso, teria votado contra. Então, assim, eu estou tentando ser coerente com o que eu falei desde o princípio. O que eu tenho falado desde o princípio? O plenário do Senado é soberano quando se trata de crime de responsabilidade. É soberano para afastar, e a defesa não pode querer mexer nisso. É soberano para decidir não inabilitar. E eu entendo que a acusação não pode mexer nisso. Mas, doutora Janaína, desculpe, ele é soberano desde que respeite a Constituição. Ele não pode transformar um destaque numa PEC, numa proposta de emenda constitucional, e alterar a Constituição sem mandato constituinte. Quer dizer, ele é soberano nos limites da Constituição, né? Professor, é isso que eu não consigo concordar com os críticos. Em nenhum momento a Constituição foi alterada. O que a Constituição manda? Que o Senado, que é o juízo natural, julgue os fatos e avalie as penas. Isso foi feito. Mas só uma pena. Mas só uma pena. Está no singular. Desculpe, doutora Janaína. Eles avaliaram as duas penas e aplicaram a primeira delas, que era a principal. Quem pode o mais, pode o menos. Eles poderiam ter aplicado as duas. Decidiram, eu entendo que foi porque assim, os comentários lá dentro foram de várias ordens, né? Então teve aquela linha, por exemplo, do senador Cristóvão. Meu intuito aqui é proteger a nação, não é punir a pessoa. Eu ouvi senadores dizerem, nossa, do que essa mulher vai viver? Eu estou aqui falando assim a verdade, entendeu? É verdade, a senhora tem razão. Então, inclusive a senadora Cátia Abreu falou que R$5 mil não era suficiente. A gente sabe que os aposentados no Brasil ganham o piso de R$5 mil, deve ser, né? Professor, eu entendo a sua indignação e não a desmereço, entendeu? Eu não a desmereço. Realmente foi algo inusitado, aquilo já ter chegado pronto. No entanto, desde a semana passada, vinham sendo comentados, eu ouvia comentários de que talvez tivesse um acordo, que a presidente renunciaria, que ela seria absolvida. Por isso é que eu levantei todo o processo do Collor, levantei o acórdão do Supremo. Eu já estava preparada para alguma coisa, entendeu? Não sabia exatamente o quê. O que eu acho muito importante é que as pessoas acalmem os ânimos e percebam o tamanho do que a gente conseguiu ontem. Se nós impugnarmos, eu não vou impugnar, já falei isso ontem na mesma hora, mas se os senadores do DEM, do PSDB, do PR,
sei lá mais quem que queira impugnar, entendeu? Se fizerem isso, estão ajudando o PT. Porque desde o princípio eu digo, o Senado é soberano, o STF não pode rever o mérito. Se a própria acusação, né, ou aqueles parlamentares que estão com a acusação, levarem isso para o Supremo, estão dando uma sinalização diversa. Vão legitimar o recurso da defesa. Eu acho, assim, uma pena que estejam pensando em ajudar o PT, ainda que sem perceber que assim estão procedendo. Vamos agradecer, né? A presença da... Eu falo o que eu sinto, o que eu penso. Não, mas parabéns, mas é bom, mas é assim, clara, tem de debater. Democracia sim, tá muito certo. Clara na sua... E na sua estratégia, né? De evitar que a questão volte para a Câmara Alta. E gente, se conclua de vez essa questão. Aqui. Foi tão difícil, sabe? Certo. Eu acho que é hora de pensar grande. Desculpa falar desse jeito. Assim. Sedimentar o que aconteceu e pronto. Pronto. A sua estratégia é essa. Parabéns. Eu agradeço muito a oportunidade de expor aqui o que eu penso para vocês, principalmente nesse momento que eu estou assim apanhando pesadamente de todos os lados, sabe? Não, ao contrário, a senhora tem sido exaltada pelo seu trabalho, pelo Brasil, pelo menos para a imprensa, pelos comentaristas que nós já até ouvimos.